Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui especialmente para compartilhar um pouco da minha experiência com o universo do Espiritismo. Isso foi uma solicitação da turma 25 da disciplina Língua Portuguesa, Poder e Diversidade Cultural do BI de Saúde da Universidade Federal da Bahia. Agradeço a todos vocês a oportunidade de compartilhar um pouco da minha história com vocês. Então, se você gosta desses assuntos, fique aí. Bom, a primeira pergunta que vocês me fizeram é como eu conheci o Espiritismo. Existem muitas formas de você ser conduzido para uma religião. Uns vão pelo amor e outros vão pela dor. Eu fui pela dor. Aproximadamente aos meus 20 anos, eu comecei a apresentar sintomas de mediunidade. Eu fiquei muito confusa no momento, eu via coisas, ouvia vozes, comecei a achar que aquilo poderia ter relação com alguma doença psíquica, né? A esquizofrenia, que é o mais próximo da mediunidade. Então eu fui para uma psicóloga pedir ajuda e naquele momento ela disse para mim: se eu te encaminhar para um tratamento num centro espírita, você vai? Então assim, bom, naquele momento não foi muito fácil, eu era evangélica, era batista e foi meio complicado para mim, mas foi dessa forma que eu entrei no espiritismo, né? Conheci o espiritismo. E o que eu acho mais importante na doutrina? Eu acho que o espiritismo ele traz uma coisa muito positiva, que é a ideia da reforma íntima. Ele não está ali para pregar a você que você tem que mudar tudo o que você faz na vida, que você tem que deixar de fazer o que você faz. Mas o Espiritismo ele diz que você tem que fazer com consciência, que você deve buscar fazer não só o que é oportunizado para você, mas aquilo que lhe convém, né? Tem uma frase de Paulo de Tarso que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, mas será que é conveniente? Será que é bacana para o desenvolvimento do meu espírito? Então, o que o Espiritismo propõe é uma reforma íntima. É você buscar ser a sua melhor versão, aquilo que você nasceu para ser de forma plena, harmoniosa. E esse é um dos princípios da doutrina, né? Aí vocês me perguntaram quais as mudanças que eu pude perceber na minha vida antes e depois de conhecer o Espiritismo. Nossa, muitas! Eu acho que o Espiritismo ele trouxe para mim questões cruciais da minha vida. Eu não conseguia entender muito bem uma série de coisas, de onde eu vim, para onde eu vou, qual a causa do sofrimento. Eu acho que o Espiritismo ele traz uma mensagem consoladora acerca do sofrimento. Por que as pessoas sofrem? Sobretudo quando as pessoas já nascem num contexto de sofrimento. Porque às vezes a pessoa nasce numa vida muito bacana e de repente ela, sei lá, sofre um acidente, acontece uma tragédia. Aí ela pode analisar: nossa, vai ver que eu fiz alguma coisa durante essa vida e eu estou pagando. Mas e quando as pessoas nascem com deformações, com problemas financeiros, com problemas de saúde, com problemas familiares, psíquicos? Aí a pessoa se pergunta: nossa, o que eu fiz? Né? Que Deus é esse que dá um nascimento, um berço de ouro para alguns e na miséria e na dor para outros? Então, acho que o Espiritismo respondeu isso para mim. Quando a gente entende que nós somos espíritos, que a gente vem num processo evolutivo, num processo onde a gente carrega já de várias vidas erros e acertos, digamos assim, e a gente vem para aqui pagar, pagar e também aprender, né, se desenvolver. Então, não só pagar dívidas, mas também um processo de evolução, de aprendizado. Então, o que o Espiritismo prega é basicamente isso, que nós estamos num processo de evolução e que essa evolução ela depende muito de nós, ela depende do quanto nós estamos atentos para esse processo. E o que o Espiritismo prega é o amor e a caridade, né? A caridade acima de tudo. Então, as obras do Espiritismo é sempre de ajuda humanitária. Vocês têm aí o exemplo de Divaldo Franco com a Mansão do Caminho, grandes obras, né, espíritas, onde eles fazem creche, eles fazem apoio a mulheres grávidas, eles fazem apoio a crianças carentes e aos idosos, ou seja, a grande máxima do Espiritismo é: pratique a caridade, seja do bem, e você vai evoluir através das ações que você pratica no bem. Aí vocês me perguntam qual é a principal diferença entre as práticas do Espiritismo e as de religião de matrizes africanas. Essa é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas confundem tudo. As pessoas acham que porque as religiões são mediúnicas, elas são iguais. E muito pelo contrário, elas são bem diferentes. Então, assim, o Espiritismo é uma religião cristã que segue o Evangelho de Jesus.
e tem como objetivo a evolução. Já você tem a Umbanda e o Candomblé, que são consideradas religiões de matriz africanas, que são completamente diferentes. A Umbanda, ela também é cristã, ela segue também a máxima de Jesus, mas ela digamos assim, tem instrumentos ritualísticos, né? Então a Umbanda, ela utiliza algumas Umbandas atabaques, outras não, mas basicamente elas têm toda uma dinâmica de rituais, onde acende vela, faz orações, risca ponto, e incorpora índios, que são os caboclos, e o espírito dos pretos velhos. Então, assim, incorpora uma série de entidades que dentro do espiritismo não é muito comum. Já quando você vai para o Candomblé é uma religião que se desenvolveu no Brasil com a fusão de uma série de culturas trazida pelos negros escravizados da África, e ela tem basicamente o culto aos orixás, que é a ancestralidade e digamos assim, os orixás são partículas divinizadas de Deus manifestadas nos elementos da natureza, né? Então você tem Oxum. Então Oxum seria a divindade que representa a força das águas doces, da cachoeira, e assim você tem uma série de orixás. Então são muito diferentes as práticas, e o espiritismo, na verdade, ele não tem nenhum tipo de ritual. O espiritismo é basicamente uma casa de oração, até existem alguns centros espíritas que se chamam casa de oração, onde eles utilizam o passe eletromagnético, que é a imposição de mãos para cura, e também a mensagem dos espíritos, né? Portanto, das pessoas que desencarnaram. E uma coisa importante de se pontuar é que nas instituições espíritas nada é cobrado, tudo é gratuito, porque eles entendem que dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade é um dom divino, é um dom comum a todos os seres humanos, todas as pessoas têm algum grau de mediunidade. Então, o espiritismo, ele diz que você não pode pagar para fazer caridade. A Umbanda também, existem algumas Umbandas que são um pouco misturadas com o Candomblé, que a gente até brinca que chama de Umbandomblé, e que nessas religiões, sim, eles cobram algumas coisas, mas a Umbanda também ela é gratuita. O Candomblé, por causa de toda uma ancestralidade, de uma história também, de sobrevivência daqueles negros que vieram do Brasil, que vieram da África, desculpem, que vieram da África e não tinham como sobreviver, então eles encontraram a possibilidade de jogar búzios, prever o futuro e fazer alguns rituais cobrando, tá? Então o Candomblé cobra por uma questão histórica e, enfim, ritualística deles, e a Umbanda, em sua raiz mais original, né, que é aquela vinda de Zélio de Moraes, no Rio de Janeiro, em 1908, quando foi fundada a Umbanda, também não cobra, porque é uma desinência do espiritismo, apenas aceitando alguns aspectos ritualísticos que o espiritismo não aceita, tá? E o que eu acho mais importante o que você acha mais importante, eu queria falar com base na sua experiência nas casas espíritas. Eu acho que o mais importante que o espiritismo me ensinou são duas coisas: a disciplina e a capacidade de estudar. O espiritismo é uma religião que requer estudo. Você precisa entender a doutrina. E para isso Kardec instituiu 5 livros, que é o Pentateuco básico da doutrina espírita, que é o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e Obras Póstumas, né? Então são 6 obras, na verdade. Obras Póstumas foi depois dele. A gente considera o Pentateuco as 5 obras quando Kardec estava vivo, que ele publicou. Então, assim, são obras muito profundas, obras muito atuais, apesar de terem sido escritas em 1800 e alguma coisa, mas elas são muito profundas e elas trazem respostas consoladoras para muitos problemas. E uma outra coisa é que no espiritismo e na prática mediúnica dentro do espiritismo requer muita disciplina. Então, assim, quando vai começar uma sessão mediúnica, 8 horas da noite, se você chegar 8h01, não entra mais, a porta já está fechada. Então, eu, de fato, percorri muitos anos, né, no espiritismo, e isso fez eu me tornar uma pessoa mais disciplinada, aprender a cumprir os horários, né, as obrigações que a mediunidade traz para a gente. Tá? Eu espero que essa minha história tenha ajudado um pouco vocês.
nessa disciplina aí, Língua Portuguesa, Poder e Diversidade Cultural, uma oportunidade muito grande de estar falando para vocês e para todas as pessoas do meu canal do YouTube que podem eventualmente estar interessadas nesses assuntos. Espero que vocês gostem e dê um like nesse vídeo, compartilhe. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre relatos de experiências mediúnicas, eu escrevi um livro, vou mostrar para vocês, cadê o meu livro? Meu livro não está aqui, aqui. Esse é o meu livro, A Força da Vida, Relatos de Experiências Mediúnicas. É um livro onde eu narro histórias reais de pessoas que foram desenganadas por médicos, iam ser internadas em hospício, sofriam com dores de cabeça incuráveis, uma série de perseguições espirituais, e elas encontraram no mundo dos espíritos a resposta. Então eu pesquisei bastante o Espiritismo, a Umbanda e o Candomblé para poder escrever esse livro explicando um pouco a narrativa dessas pessoas. Então, se vocês quiserem conhecer, eu vou colocar aqui no vídeo, na descrição dos vídeos. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar onde você pode adquirir esse livro, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!